Voltamos com o IndyCarCast 54, estamos aqui no terceiro bloco e vamos falar finalmente sobre quem ganhou a corrida, né? Você tá muito curioso? Pois é, Ryan Hunter-Reay, quem diria, hein? A gente passou mais de meia hora falando, nem citou o nome dele e ele brotou das cinzas, foi isso mesmo. A estratégia nos últimos pits, depois da bandeira amarela do Sato, ele saiu voando baixo e saiu jantando todo mundo e não teve pra ninguém. Foi a Ryan Hunter-Reay e o Joseph Newgarden até que tentou, tava com um gásinho e tudo, mas não conseguiu alcançar o carrinho amarelo da DHL e não deu. E aí você pode estar se perguntando, e o Hélio, que a gente estava indo tão bem e tudo mais? Pois é, o Hélio teve um problema no carro, perdeu muito rendimento e foi ultrapassado. Terminou lá atrás, o coitado. Em décimo primeiro. Em 11º. Ele foi o último na volta do líder. Ele conseguiu terminar na frente do Tristan Vautier. Olha só, pra quem tava perto de ganhar, terminar na frente do Tristan Vautier é uma derrota. Mas aí, agora... gente, desculpa aí, o que eu ia perguntar era só o que é que vocês acharam do Hunter-Reay, né? Eu ia falar justamente sobre isso. Pode ser a fase que for, a Andretti vence em Iowa, né? Essas são as últimas 6 corridas em Iowa, 6. E assim, uma temporada desde 2010. Uma temporada que eles estavam extremamente apagados. Os carros dele andaram super bem em Iowa, né? Justamente a pista que a equipe gosta, né? Pode ser a fase que for, eles vão andar bem em Iowa. O Marco Andretti andou bem, o Munhoz também chegou. O Munhoz terminou em 5º, o Marco Andretti em 7º. Então, você vê, na Indy, nessa temporada, você não viu nenhuma prova que acho que a Andretti terminou com seus 3 carros, tirando o Justin Wilson, né, que foi bem, terminou no 17º, no top 10. Não. A Andretti terminou no top 10 em Barber. Então, a Andretti ela vai muito bem em Iowa mesmo. E o Hunter-Reay também, que ele se torna o maior vencedor da prova de Iowa, que ele já tinha 2 vitórias em 2012 e 2014, e agora venceu em 2015 também. E a última vitória dele foi justamente em Iowa no ano passado. Então ele ficou um longo ano aí sem fazer nada. E provavelmente esse ano ficou nas cinzas mesmo. Vamos ver agora. E venceu de um jeito muito parecido com o ano passado. Aquele gás no final da corrida, aquela estratégia de colocar pneu para as últimas voltas e passar todo mundo. E deu certo de novo. De novo, né? Tá virando o pulo do gato, né? Essa passagem de encher, fazer última paradinha, sair com equipamento novo e meter a brasa. E só um detalhe, o Hunter-Reay foi o 9º vencedor diferente nessa temporada. Com isso se abriu de novo a possibilidade da Indy conseguir quebrar o recorde que foi em 2000, 2001 e 2014, eu acho, de 11 vencedores diferentes. Mas a Indy ou a kart em 2001? A IRL ou a kart? Não, em 2000 e 2001? Não sei, eu acho que foi a IRL, não lembro. Não. Mas enfim, eles querem quebrar esse recorde porque tem gente que ainda não venceu e é favorito sempre, como o Tony, o Hélio, o Pagano, carros que têm condições de vencer e ainda não venceram essa temporada. Então eles estão confiantes que vão conseguir quebrar o recorde. Mas eu acho muito difícil, muito difícil. E assim, quanto a Iowa e Andretti, parece que eles acharam alguma fórmula do sucesso em Iowa, né? Eu lembro que uma vez o Felipe Massa, lá na categoria europeia, comentou que ele descobriu alguns atalhos em Interlagos, né? Então, assim, enquanto a Ferrari tinha um carro bom, ele dominava Interlagos. Não tinha pra ninguém, ele sempre estava bem em Interlagos. A Andretti parece que achou alguma coisa parecida em Iowa, porque no ano passado o Hunter-Reay venceu dessa maneira, todos os carros andaram bem, esse ano de novo ele venceu da mesma maneira, então é uma equipe bem forte em Iowa, né? É verdade, tanto que assim, a Andretti ela teve muito apagada ao longo do campeonato e em Iowa jantou todo mundo. Em Iowa foi muito bem, ó, vamos aqui, só pra gente ter uma ideia, o Munhoz também nessa parte final da prova, ele andou brigando forte, acabou terminando em 5º, o Marco Andretti em 7º, e também só, né? E também foram esses 3 aí, basicamente. O Justin Wilson foi o 17º, foi o único que não... que o Justin Wilson teve problemas, mas a equipe foi muito boa. No stint final da prova, eles foram excelentes, sabe? Sim. E uma coisa, gente, eu tô observando aqui, deixa eu só comentar aqui pra situar os pilotos, os ouvintes.
O Ryan Hunter-Reay foi o vencedor. O Joseph Newgarden foi o segundo. Sage Karam Chupan Carpenter foi o terceiro. O Graham Rahal terminou em quarto. Carlos Munhoz o quinto. E só em sexto esteve o Ed Carpenter. Marco Andretti em sétimo. Ryan Briscoe em oitavo. Olha só. Sebastian Bourdais em nono. E Will Power em décimo. Eu queria fazer só duas considerações sobre esse resultado final. A primeira e mais gritante, olha só, se a gente contar, temos 1, 2, 3, 4, 5 Hondas e 5 Chevrolets no top 10. Foi pau a pau, foi muito equilibrado. No top, se a gente reduzir para o top 5, são 3 Hondas e 2 Chevrolets. Ou seja, aquela disparidade que a gente vinha falando nos podcasts anteriores, até no último a gente ressaltou muito isso, até por conta dos problemas que a Honda teve em Milwaukee, não aconteceu em Iowa. Pelo contrário, como a gente viu, o Tony teve problema, o Scott Dixon teve problema, e ambos são motor Chevrolet. E parece que no começo, nos treinos livres, a Honda ela chegou a fazer colocar um piloto só no top 10, que foi o Hunter-Reay, se eu não me engano, e acho que o Marco Andretti no outro. Parecia que ia ser mais um fim de semana de banho da Chevrolet, mas ainda bem que não foi isso que aconteceu, né? Que a Honda ela reagiu graças às circunstâncias de corrida. Mas eu ia comentar justamente isso. Pra mim, acho que foi muito mais um azar dos Chevrolets do que um bom desempenho dos Hondas, né? Então, por exemplo, teve o carro do Hélio que teve problema, teve os carros da Ganassi que tiveram problema. Só aí são 3 carros que o Will Power fez o fim de semana que não fedeu nem cheirou. Foi horrível. E lembrando que assim, a Iowa ela é tradicionalmente uma pista que você tem muita briga com retardatário. Então assim, se você perde tempo com retardatário nas últimas voltas, você acaba até perdendo muita posição. Eu acho que aconteceu um pouco isso também com os pilotos da Chevrolet. Talvez na hora de negociar um pouco mais uma ultrapassagem e tal, tenha demorado um pouco mais e os Hondas encostaram. Mas, enfim, pra gente seria muito bom se realmente a Honda reagisse, né? Não nesse ano, mas no ano que vem, porque tá precisando aí de ter uma disputa. Isso. E eu acho também que, pelas características de Iowa, né? Apesar de correr com um kit diferente, mas é o mesmo formato de pista, a mesma inclinação nas curvas, isso a gente viu em Fontana, já tinha sido mais palha, né? Acho que teve alguma influência, sim. Bom, o outro aspecto que eu ia comentar vendo aqui a classificação é que no top 10 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 americanos. E os 4 primeiros foram americanos. Quanto tempo? Acho que desde o tempo da IRL, que corria aqueles Buzz Calkins, Tyce Carlson, enfim. Esses pilotos aí que eu não sei como vocês gostam. Mas enfim, essa turma aí. Eles estão aí na frente. E olha que assim, sendo bem... Tá, eu vou citar aqui a classificação de pilotos só porque o João tá pedindo. E não são pilotos ruins. O Ryan Hunter-Reay já ganhou o título. O Newgarden já mostrou que venceu acho que 2 vezes esse ano, né? Se eu não me engano. Uhum. Temos o Sage Karam, que é uma grande aposta do Chip Ganassi. E o Graham Rahal, que também venceu 500 milhas, não venceu em Indianápolis, mas venceu Fontana. É um piloto que já tem algumas vitórias no currículo e está se estabilizando. Então, algumas perguntas que eu lanço aqui para nós, e quem quiser fazer mais, eu acho que até um tema que a gente deve se aprofundar um pouquinho. Primeiro, essa vitória é importante para a categoria, e segundo, a gente pode chamar essa leva, esses pilotos que nós acabamos de citar. Eu vou colocar ainda mais o Carpenter, que também é um bom piloto, já venceu muitas provas, que é a melhor leva de pilotos americanos que a Indy teve desde a era de ouro de Rick Mears, Mario Andretti, Dennis Sullivan e etc. Eu acho que mais pelos novatos, né? Pelo Newgarden, pelo Karam. Tem mais algum americano jovem aí que tá se destacando? Não, tô meio por fora, mas acho que mais por esses dois, acho que podemos dizer que é uma geração boa, né? Mas assim, acho que assim, nova geração dele, mas ele mal corre. Exatamente. Pois é, mas de geração nova, né? O Rahal, acho que ele já não é mais geração nova. Não, nem ele, exatamente. Mas eles estão
Mas eles estão nem- tentando, nessa temporada, eles estão tentando, né, mostrar que veio, porque senão... Pois é, muito menos o Hunter Ray também, né, de geração nova. Não, Mas, Hunter assim, Ray Não, é mais, já- é mais velho ainda. eu acho que sim, eu acho que o... Não é a melhor geração, mas esses dois novatos, o Neil Garden e o Graham Hale, e até mesmo não, só os dois mesmo. Eu acho que eles dois aí, eles podem, nesse primeiro momento, liderar uma boa geração de americanos. Se o Sage Cameron conseguir uma equipe full season e conseguir correr bem, acho que ele também consegue levar essa geração a um patamar maior do que eles estão. E, assim, no meu ver, é uma coisa importante para a categoria, né? Eu não acredito que o público da Indy seja baixo porque não tem americano brigando, longe disso. Acho que o público da Indy é baixo por outros motivos. Mas, na minha opinião, se você tem americano disputando, não a vitória em provas específicas, mas você ter, assim, americanos, né? Americanos, no plural, disputando o campeonato inteiro, eu acho que isso é um atrativo a mais para o público voltar o olho para a Indy. Ou mais aquele público redneck, né? Eu acho que é um bom caminho. E vocês aí, o Matheus, o Marcelo... eu tinha que trocar o número. Marcelo, João, o que vocês acham? Eu acho que é importante para a categoria, sim, os americanos voltarem a vencer para poder fazer aquele marketing patriota, né, típico de americano. E eu acho sim que essa geração, como o Daniel falou, não é a melhor, mas é promissora. Tomara que a gente consiga ver aí os americanos não voltarem a reinar, coisa do tipo, mas fazerem frente aos concorrentes aí para acirrar mais a disputa. Essa corrida ela mostrou que o americano é bom de oval, né? Tanto que botou 4, aí depois o Carter em sexto, o Marco Andretti em sétimo. Mas assim, também acho legal que o Neil Garden esteja se afirmando na Indy, que o cara é uma boa promessa, de que ele demonstrou isso na Indy 500 do ano passado já, e agora em Iowa andou bem em Fontana também, terminou a equipe. Eu espero que eles realmente vinguem e assim como o Hunter Ray que virou um grande piloto, eles também briguem por títulos no futuro. E que o Graham Hale e o Marco Andretti, eles mantenham essa regularidade que eles estão mantendo esse ano, que eles estão tendo esse ano, na verdade. E aí a Indy só tem a ganhar com isso, porque vão ser, como o Daniel falou, americanos disputando o título. E aí vai ser um dos atrativos que podem chamar o público para voltar a assistir ainda. E assim, eu não falo nem só do público, mas, por exemplo, os patrocinadores americanos, eu acho que eles também patrocinariam mais os pilotos americanos do que os pilotos estrangeiros, né? Então, por exemplo, fala-se muito do espaço que a Indy tem, não na mídia, mas, por exemplo, em comerciais. Você vê pilotos da NASCAR em diversos comerciais nos Estados Unidos, ação de marketing. Eu, como executivo de uma empresa americana, muito provavelmente eu não chamaria. Gente, eu posso só... Apesar de terem uma ampla... Não, pode continuar, depois eu... Não, apesar de ter assim, uma ampla... esqueci a palavra. Não é representatividade. Assim, eles têm uma audiência... Não, enfim, eles se dão bem com o público americano, né? Carisma. Eu acho que tem um bom carisma com o público americano. Eu acho que eu, como executivo americano, não iria injetar meu dinheiro num piloto desse para fazer um comercial. Agora, com pilotos americanos vencendo ou disputando o título, eu já olharia pra gente e falava, vou pegar aqui esse menino que tá crescendo, que tá disputando o campeonato, e vou fazer um comercial com ele, porque ele vai estar na mídia, o carro dele vai estar na frente, e vai ser bom pra minha empresa isso, pra imagem da minha empresa. Bom, o mais irônico é que o piloto americano em casa que venceu, que era o Hunter Ray, é patrocinado por uma empresa alemã, a DHL. E assim, o que eu ia citar, só como curiosidade aqui. A última vez que aconteceu uma coisa dessa, de 4 pilotos americanos terminarem em 4 posições, nas 4 primeiras posições, foi na IRL, em Chicagoland, em 2001. O Jacques Lazier ganhou... Muito tempo. Faz um tempinho já. Jacques Lazier em primeiro, Sam Horn Jr. em segundo, Ed Shiver Jr. em terceiro e Jeff Ward em quarto. Ou seja... Eu discordo, assim, porque quanto a esse ponto de pilotos americanos, eu acho que, óbvio, para uma empresa americana é bom, mas a Indy, eu noto que ela tá meio que se distanciando, ela não quer mais concorrer com a NASCAR. Durante muito tempo, até durante a própria era IRL, e até já depois da Indy unificada,
tinha-se muito essa preocupação de concorrer com a IRE, com a NASCAR, de tentar puxar o público da NASCAR pra Indy e tal. E eu vejo que não é isso que tá acontecendo. Eu acho que eles não estão mais buscando isso agora. Eles estão agora. Eles estão certos. Estão certos, exatamente, estão certos. Eles estão atrás de pegar um público deles, entendeu? O público fiel, o público que cativa, fidelizar os que eles já têm. E é o caminho correto. E esse público, eles não necessariamente gostam só de pilotos americanos. Você vê que o Tony Kanaan cansa de dizer em milhões de entrevistas que ele é mais conhecido nos Estados Unidos que propriamente aqui. O Hélio também. O Hélio também, exatamente. Então... O Hélio venceu a dança dos famosos deles lá, né? É mais famoso, inclusive, por ser dançarino do que por ser piloto. Uma vez ele comentou que lá nos Estados Unidos ele não é o piloto que dança, é o dançarino que de vez em quando pilota, né? Exato, que por acaso ganhou 3 Indy 500. Eu concordo com você nesse ponto. A Indy realmente ela não precisa concorrer com a NASCAR. Mas eu também acho que ela não deve ser inimiga da NASCAR. Então, por exemplo, um público que vai na NASCAR ver a corrida, ele não é apenas um redneck que gosta de tomar cerveja e comer hambúrguer, não. Ele gosta de ver corrida. Então, se ele gosta de ver uma corrida como a NASCAR, talvez ele se interessasse em ver uma corrida como a Indy. Só que, assim, para esse público específico, ter americano ou não ter americano é fundamental. Né? Mas aquela coisa, é uma parte da população dos Estados Unidos que a Indy pode pegar. Existem realmente outras milhões de partes que se você botar um piloto mexicano, por exemplo, você vai pegar eles. Botar um piloto porto-riquenho, sei lá. Mas é engraçado, ó. Eu fui aqui, eu colhi essa informação no perfil oficial da Indy e eu fui ver os comentários porque eu gosto de câncer. E adivinha o que é que o pessoal tá achando? Só um palpite aí, vai. O João que gosta de dar palpite, falei. Vamos lá, os palpiteiros de plantão. O que é que vocês acham que o que é que o comentário nessa matéria, o que é que o público tá comentando na fanpage da IndyCar? De que eles não ligaram muito pra isso. Exatamente, eles estão nem aí, eles querem saber se o principal piloto, se o piloto for bom. Por exemplo, tem muito americano que diz, cara, eu não tô nem aí, o meu piloto favorito é do Brasil, então eu não importa se eles são americanos ou não. Tem um ou outro que diz que ela é legal ver americanos, viva a América, etc. Mas, gente, há muito tempo que a Indy não é esporte de redneck. Esporte de redneck é a NASCAR. Lá você pode ser patriota, você pode tudo. A Indy não é desse perfil. Tanto é que, tipo, lá nos Estados Unidos eles têm um estereótipo que é o NASCAR Dad, que é o redneck mesmo, entendeu? O cara, imagina aí, o cara do Matanza, mais gordo ainda, fumando um charutão, entendeu? Pronto, aquele é o NASCAR com um chapéuzão assim do Dale Earnhardt, com um hambúrguer na mão, uma cerveja na outra. Na... Isso, esse é o NASCAR Dad. Mas o cara da Indy não é desse jeito, entendeu? O resumo da ópera. O público não liga muito para piloto americano vencendo, mas talvez economicamente para a categoria seria interessante você ter não americanos vencendo, mas americanos de mais destaque na categoria. Economicamente falando, óbvio. Então teria sim que ter um piloto americano novo com a exposição, com o carisma midiático que tem o Hélio e o Tony, por exemplo. Aí sim. Como o New Garden tá fazendo, né? O New Garden, tipo... É o que mais se aproxima. Faz muito tempo que a Indy tá querendo promover o New Garden e tudo, e tá conseguindo. O New Garden é carismático, o New Garden sabe falar ao público e tudo mais, e agora, mas antes ele só fazia isso, e agora ele tá vencendo, né? Tá, que é o mais importante. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás, show, Satanás. Eu tava na vida, quase a me perder. A minha tentação foi amar você. Com tanta loucura, eu não aguento mais. Show, Satanás, show, Satanás, show, Satanás, show, Satanás.